Eu estou aqui com os ex-sensitivos e nós estamos falando sobre rituais de bruxaria. Estamos nos aproximando de uma data que é muito aguardada pelo mundo espiritual da maldade, que é o dia 31 de outubro, também conhecido como Halloween ou Dia das Bruxas. E nós vamos falar, os ex-sensitivos vão falar agora, sobre rituais de bruxaria disfarçados ou transvestidos de brincadeiras, principalmente você que é jovem, adolescente, na escola isso muitas das vezes é praticado no ambiente escolar ou no ambiente de casa. Eu estou até me lembrando, ex-sensitivo Hercílio Júnior, de uma brincadeira que era conhecida como Charlie Charlie. Pegavam-se ali duas canetas e falavam o nome de um espírito mau e faziam perguntas para aquele espírito e de um lado era escrito sim ou não. E a caneta começava a girar sozinha. Era feito com caneta, era feito com copo, com prato, né? Não se sabe como começou isso, mas isso, principalmente nos anos 80, 90, foi uma febre e era tratado como uma brincadeira. Isso que parece ser uma brincadeira, e porque misteriosamente muitas crianças e adolescentes, depois que começaram a participar desse tipo de brincadeira, começaram a desenvolver certos problemas. Essas supostas brincadeiras também são rituais de bruxaria disfarçados? Exatamente. O Charlie Charlie foi uma febre, até mesmo agora, no ano 2000, 2014, uma febre muito grande que teve, muitas crianças invocando esse espírito maligno, achando que é uma brincadeira, eu achava que era bacana ver a caneta mexendo no sim ou no não, eles achavam que aquilo era bacana, legal, olha, mexeu a caneta. Mas muitas desses adolescentes, era muito no meio dos adolescentes, muitos desses adolescentes chegavam de manifestar com aquele espírito maligno dentro da escola. Por várias vezes, fomos ajudar pessoas dentro das escolas por causa desse tipo de brincadeiras. Não só do Charlie Charlie, mas outros tipos de brincadeiras também, que o mal ele leva como uma brincadeira, mas que na realidade é uma invocação do mal. É uma maldição adquirida. A pessoa está abrindo o corpo dela para aquela maldição inocentemente, mas ela está abrindo ali o corpo dela para aquilo. Quer dizer, eu entendo com isso que, então, quando uma pessoa inocentemente ela participa de uma brincadeira como essa, ela está abrindo um portal espiritual para que essas forças espirituais do mal façam conexão com a vida dela. Mas uma pergunta, ex-sensitivo Jamison, a respeito disso. Por exemplo, um mau espírito se conectou, porque a criança pensava que era uma brincadeira. O adolescente, o jovem, pensava que estava participando de uma brincadeira sem saber que estava praticando um ritual de bruxaria. Então o mal fez conexão com aquele adolescente, com aquele jovem, com aquela criança. O tempo ou o passar do tempo é suficiente para que aquele mal se afaste daquela pessoa? O tempo faz com que... Porque o tempo deteriora as coisas, né? Mas se tratando de um ritual, o tempo vence um ritual? Não. Pelo contrário, o tempo fortalece o espírito. Quanto mais o tempo passa, quanto mais tempo o espírito tem na vida de uma pessoa, mais forte ele fica, porque ele vai se alimentando da maldade que ele causa naquela vida, naquela pessoa. Tudo que ele faz dá errado naquela vida gera uma vibração, uma energia que vai alimentar aquele espírito. Então aquela pessoa se torna uma fonte energética dele. Então o espírito, com o passar do tempo, ganha mais força, e enquanto isso a vida daquela pessoa piora. Ela chamou aquele espírito achando que era uma brincadeira, achando que era algo normal ou comum. Ela chamou, o espírito veio, o tempo passou e o espírito permanece ali. Então, com o passar do tempo, o espírito ele ganha mais força, mais energia para ficar naquela vida e dominar também o corpo da pessoa, atrapalhando nas decisões, nos relacionamentos, no trabalho, e ele fica encostado nela. Se ficar muito tempo, como a gente está falando aqui, eles conseguem entrar no corpo da pessoa e vai até que aconteça o desencarne daquela. O senhor praticou rituais durante quantos anos? 38 anos. 38 anos.
O senhor já se deparou com muitos casos de crianças, jovens Muitos, e adolescentes com problemas de possessão muitos. espiritual? Infelizmente, muitos, pastor. Porque é difícil ver uma criança, porque a criança é inocente. De todos que a gente falou, as pessoas que a gente falou, a criança é inocente. Só que ela é desviada, doutrinada para um outro lado. Um lado que ela não entende, ela acha até bacana. Ah, ali é brincadeira do sim, do não, a caneta mexe e tal. Inocentemente, e essa, dá para se dizer que é inocentemente, ela entra por uma porta ou por um portal, como você quiser decidir falar, ou entender, compreender, enfim, ela entra muitas vezes por caminhos que não tem volta. Até ela se acordar, assim como todos nós aqui um dia nos acordamos e vimos que estávamos indo numa direção totalmente diferente, totalmente oposta da razão, né, e do bem, aí a gente conseguiu se acordar e se livrou, saiu daquela porta maldita. Mas quanto tempo leva de uma criança até uma adolescência, digamos assim, né, ou até um pouco mais, até a idade adulta, para sair desse problema? Né? Quando o mal ele se instala numa criança, ele age de uma forma diferente que no adulto. Porque o adulto ele é opcional de uma forma. Não, eu quero fazer o mal. Ou não quero fazer o mal. A criança não, ela é direcionada. Você vai fazer o mal. Doces ou travessuras? Vou, né, ser redundante nessa passagem, nessa palavra aí que eles tanto falam. Principalmente agora, no dia 31, você vai ouvir muito disso aí. Mas não se esqueça, ou melhor falando, lembre-se que tanto doce como travessura, nessa ocasião ele é ruim, principalmente para as crianças. As crianças que não sabem o que estão fazendo. Ela vai lá numa praça e acha um doce, uma pipoca, um pirulito, um brinquedo. Um brinquedo também, não é só comida, não é só o refrigerante. Um brinquedo que tiver lá, uma flor, de repente, que está lá, bonita, aquelas flores, você pega, leva para casa, balões. Né? Tem tanta coisa que representa o mal para nesse dia em especial, que mais uma vez o Brasil, infelizmente, sou brasileiro e amo demais o meu país, mas infelizmente estamos indo para uma importação de coisas malignas. Será que já não chega as que a gente já tem aí? A gente já está lutando aí para poder ajudar você que está aí nos assistindo agora. Hoje a gente está lutando aqui, cada um aqui veio de um estado para cá, para justamente passar para você uma realidade que nós convivemos, que nós vivemos. E hoje você talvez duvide ainda, mas olhe como está a sua vida, e ela não veio não começou agora, né? Já vem de tempos assim. Você, de repente, quando era criança, bebê, recém-formado na barriga, você foi apresentado. De repente, a tua mãe comeu uma comida oferecida no dia 31, quem sabe? E desde lá você tem passado por uma situação adversa. Não está na hora de mudar? Faça desse 31 agora o dia da tua libertação, não o dia da tua prisão, do teu aprisionamento e das pessoas que você ama, mas sim de libertação. Não subestime essa data. Não subestime esse dia. Nós estamos aqui abrindo os seus olhos. Agora cabe a você tomar uma decisão. Dia 31 de outubro, dia das bruxas, data que é considerada o dia das bruxas ou o dia da bruxaria, nós estaremos fazendo a sexta-feira do desmanche total da bruxaria na sessão espiritual do Descarrego em todos os templos da Universal. Se você se identifica com isso, quer a nossa ajuda, se prepare também para estar conosco.